Bom, gente, boa tarde. Fiquei muito pensativa sobre qual tema trazer que não entrasse tanto em treinamento, né, que viesse mais para minha área. E aí, por acaso, eu encontrei uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicada em fevereiro desse ano, falando sobre o papel dos tênis, né, na economia de corrida, que é um tema também que a gente vem falando no grupo e que, inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que eu estou aprendendo muita coisa sobre essa área que, né, eu não sabia tanto, não é tanto da fisioterapia. Então, é uma meta-análise publicada esse ano, e na nossa área, ela foi publicada numa revista, né, super conceituada, conceito A1 pelo Qualis, e ela começa fazendo uma breve introdução explicando o que seria essa economia de corrida que a gente viu recentemente aí também, nos nossos encontros. Então, uma definição bem geral: economia de corrida seria a demanda energética durante uma corrida em velocidade submáxima constante, que pode ser medida pelo consumo de oxigênio por quilograma de peso corporal por minuto. É um importante preditor de desempenho, principalmente em corridas de longa distância, e pode ser o que diferencia corredores com VO2 máximo parecidos, né? Pode determinar aí quem vai ganhar ou não uma prova diante de um condicionamento parecido. A economia de corrida é um indicador complexo e multifatorial e é influenciada por uma série de fatores, por exemplo, morfologia, biomecânica, o treinamento que o atleta realiza, a função neuromuscular, metabólica e também cardiorrespiratória. E aí, falando um pouco mais já sobre os tênis, a gente tem visto, né, um grande avanço tecnológico na produção dos tênis, e o objetivo tem sido principalmente minimizar a perda de energia utilizando esses equipamentos mais modernos e melhorar a tal da economia de corrida. E as características dos tênis que parecem que mais influenciam a economia de corrida é o peso, sendo que existe uma associação na literatura que a cada 100 gramas de aumento no peso do tênis, existe um aumento de 1% no consumo de oxigênio durante a prática de corrida. O conforto, o controle de movimento, a gente pode pensar nos tênis para pisada pronada, que há um tempo atrás eram bem utilizados, bem indicados, e também o amortecimento. Então, existe uma ideia de que correr descalço ou com um tênis minimalista, pensando muito no peso, né, tendo um peso mais leve, e a ausência ali de amortecimento no calcanhar, induziria uma aterrissagem mais com o antepé. Isso aumentaria o ritmo, o pace, reduziria o consumo de energético durante a prática e melhoraria a economia de corrida. No entanto, não há ainda um consenso sobre isso na literatura, não é algo que pode se bater o martelo. Então, veio muito disso a necessidade de fazer essa revisão, segundo os autores. Então, o objetivo principal do estudo foi explorar o impacto dos tipos de tênis, considerando, então, o tênis tradicional, tênis minimalista, ou a corrida sem tênis, descalço, e as características do tênis: peso, a rigidez longitudinal, a flexão, né, o quanto o tênis se deformaria para fazer essa flexão, o conforto também. O impacto disso na economia de corrida de corredores de longa distância, considerando também as lesões esportivas e oferecendo orientações práticas relacionadas a isso. Eles fizeram, então, uma revisão sistemática com meta-análise, seguindo as recomendações ali do Prisma, fizeram uma busca abrangente, então, utilizaram todas essas bases de dados e incluíram estudos que foram publicados até abril do ano passado. E, para as palavras-chave, eles utilizaram termos relacionados à economia de corrida e o tipo de sapato, tipo de tênis, e corrida. Aí poderia ser corrida na esteira, maratona, enfim, uma grande variedade aí. Então, eles tentaram englobar de todas as formas aí, tanto nos conceitos relacionados à economia de corrida, quanto à corrida. Os critérios de inclusão foram pensados pensando na estratégia PICO, o P de participantes: corredores adultos saudáveis de longa distância, a intervenção: corrida descalço ou tênis minimalista, controle: corrida com tênis tradicional, desfecho seria economia de corrida,
e o desenho do estudo foram incluídos ensaios clínicos aleatórios que fossem publicados em periódicos revisados por pares. Eles foram bem criteriosos em termos de metodologia dos estudos que foram incluídos. Critérios de exclusão: dados estatísticos indisponíveis nos estudos primários, resumos de conferências, estudos observacionais, ensaios clínicos que não fossem randomizados, cartas ou artigos de opinião, artigos publicados em idiomas diferentes de inglês ou chinês, eles eram chineses, os autores, e corridas que fossem realizadas em ambientes não usuais ou em superfícies que poderiam alterar o padrão de corrida, por exemplo, na água ou na areia. Eles selecionaram os estudos, fazendo um gerenciamento e organização nesse, acho que é um aplicativo, né? A avaliação dos estudos foi feita por 2 pesquisadores de forma independente. Se houvesse discordância entre eles, um terceiro pesquisador era acionado, e aí eles extraíram todos os dados referentes aos estudos, informações de publicação, características dos participantes, tipo de estudo, conteúdo do estudo, informações sobre a intervenção e os resultados para a economia de corrida. Se houvessem dados incompletos ou ausentes, eles entravam em contato com os autores dos ensaios clínicos. Aqui é a escala que eles utilizaram para fazer a avaliação metodológica de cada um dos estudos que foram incluídos na meta-análise, a escala Pedro. Na Físio é bem utilizada, não sei para vocês, acredito que sim também. Então, são 11 itens, e aí você tem uma pontuação ao final, sendo que o primeiro item não é pontuado, e se você tem uma nota maior do que 6, quer dizer que o estudo tem um baixo risco de viés. Eles utilizaram para cada estudo que foi incluído, depois nos resultados eu vou falar sobre isso. Fizeram a análise estatística utilizando essa ferramenta aqui, calcularam a diferença média padronizada para os resultados de economia de corrida. Em cada comparação foram algumas, eu vou falar também mais para frente, e a partir da diferença média padronizada, eles fizeram uma estimativa do tamanho do efeito. Então, foi considerado um efeito trivial, um valor menor que 0,2, pequeno 0,2 a 0,6, moderado 0,6 a 1,2 e assim por diante. As características do tênis não puderam ser controladas durante as análises do tipo de corrida, então eles consideraram um impacto médio para o peso do tênis, né? Eles avaliaram a heterogeneidade dos estudos através desse índice I ao quadrado. Se o valor fosse abaixo de 25%, a heterogeneidade era insignificante, entre 25 e 50, moderada, 50 a 75, alta, e se ela fosse significante, eles realizaram análise por subgrupos, né, de subgrupos. Eles retiraram alguns estudos que poderiam estar prejudicando a consistência ali dos dados. E eles analisaram o viés de publicação através de uma análise visual da simetria daquele gráfico de funil. Aqui, o diagrama de fluxo, eles identificaram aqui inicialmente muitos estudos, mais de 1.000, removeram os artigos duplicados, removeram alguns já pelos títulos e resumos, e ao final foram incluídos, então, 26 estudos na meta-análise. Sobre as características dos estudos incluídos, eles foram publicados entre 2008 e 2023, continham um total de 483 participantes, a maioria era composta por homens, tinham estudos, inclusive, que avaliavam só homens, e quando não avaliava só homens, a maioria eram homens, faixa etária de 20 a 40 anos, então uma população bem jovem, corredores recreativos ou já experientes, não eram estudos com corredores iniciantes, e eles tinham um VO2 máximo acima da média. Então, um condicionamento físico aí legal. Aqui é um pedaço da tabela que é bem grande, né, porque são 26 estudos, mas aí só para vocês verem o que eles extraíram desses estudos. O ano, o sexo, masculino, feminino, a idade, como que foi feito, por exemplo, a maioria foi feito em esteira, alguns com inclinação de 1%, alguns sem inclinação. Mais para frente é study design, como que foi feita a corrida em si. Então, por exemplo, esse primeiro, as pessoas correram 4 vezes durante 5 minutos, numa velocidade de 14 km por hora, e aí cada estudo comparou um tipo de sapato. Por exemplo, esse primeiro está comparando 2 tênis tradicionais, que seria o short running. Eles relataram também o padrão de pisada,
depois ali o tempo de adaptação que cada estudo colocou para as pessoas se adaptarem com o tênis antes de fazer a coleta de dados, porque tinham pessoas que não tinham experiência prévia com tênis minimalista, por exemplo. E aqui o último quadrinho seria o valor da economia de corrida, que ele foi medido de duas formas diferentes. E em relação à qualidade desses estudos, eles tiveram uma nota maior ou igual a 6, então tinha uma boa, moderada qualidade metodológica ali. E, como a gente sabe, o principal problema da gente fazer estudo de intervenção é o cegamento dos participantes e dos pesquisadores que estão aplicando a intervenção. Então, por isso, a gente não consegue, na maioria das vezes, ter uma nota muito alta na escala Pedro, que esses pontinhos aí a gente deixa a desejar, né? O meu estudo é de intervenção e eu tô vendo já isso. Então, eram estudos legais. Aqui o primeiro gráfico que ele traz para a gente, comparando corrida descalço e corrida com tênis tradicional. E aí a gente pode ver que ele incluiu 6 estudos, e aí foi encontrado aqui um efeito pequeno, menos 0,28 ali, então naquele valor que eu li lá no início, para eles considerarem o tamanho do efeito, aqui seria um efeito pequeno, a favor da corrida descalço, com um P significativo. Então, a gente pode considerar em termos práticos aí que correr descalço tem um efeito pequeno, significativo, sobre a economia de corrida. Comparando tênis minimalista com tênis tradicional, aí a gente já tinha mais estudos, foram 12 estudos incluídos nessa meta-análise. O resultado mostrou um efeito moderado a favor do tênis minimalista, com um P significativo também sobre a economia de corrida. Comparando corrida descalço com tênis minimalista, a gente tem 4 estudos, e aí a gente tem um tamanho de efeito pequeno também em relação ao tênis minimalista, mas o P não significativo, então não houve diferença estatística e esse efeito também foi muito pequeno. Na prática, a gente não pode falar que tem diferença. Em relação ao impacto da rigidez longitudinal do tênis na economia de corrida, a gente também encontrou aqui um P significativo e um tamanho de efeito pequeno a favor de um tênis com maior rigidez. Querendo nos dizer, então, que um tênis mais rígido seriam os tênis com placa, com materiais mais resistentes na entressola, tem um maior efeito sobre a economia de corrida, mas também um efeito pequeno. Impacto do amortecimento do tênis na economia de corrida, a gente tem um P significativo, um tamanho de efeito também pequeno, incluiu ali 5 estudos. Conforto do tênis, 4 estudos, um P não significativo, um tamanho de efeito trivial ali, então parece que o conforto do tênis, apesar de ser algo que a gente fala muito sobre hoje em dia, né, que o tênis tem que ser confortável, que a pessoa tem que se sentir bem com ele, é um parâmetro muito subjetivo e quando a gente olhou aqui para a análise final, não tem efeito sobre a economia de corrida, pode ser que tenha para outras coisas. Em relação às análises de subgrupo, que eu comentei lá na parte estatística, eles observaram a heterogeneidade moderada nas 3 análises dos tipos de corrida, e aí então eles fizeram uma análise com base no sexo para a comparação corrida descalço com tênis tradicional. E quando eles fizeram isso, eles observaram que a heterogeneidade foi reduzida ali, ficou 0%. Em relação à corrida minimalista, com tênis minimalista e com tênis tradicional, e também para corrida minimalista e corrida descalço, não foi possível fazer análise por subgrupos, porque como vocês viram, tinham poucos estudos, mas eles experimentaram retirar os estudos que tinham apenas homens, e aí essa heterogeneidade foi reduzida também, então parece que tem muito a ver com a questão de gênero, não dá para considerar tudo balaio do mesmo gato. Então, pensando sobre os resultados dessa meta-análise, o que melhora a economia de corrida? O que teve achado positivo aqui, então, foi correr descalço, utilizar tênis minimalista, uma rigidez maior, a flexão dos tênis, e um amortecimento maior. Agora eu vou falar um pouco sobre cada achado desse aí. Em relação ao impacto de diferentes tipos de tênis na economia de corrida, a gente tem algumas vantagens em relação à corrida descalço sem tênis. Seriam elas menor oscilação vertical, então a pessoa pularia menos correndo,
um aumento da cadência, né, o número de passos por minuto, induz uma aterrissagem com o antepé e melhora a economia de corrida. E aí uma das possibilidades aí é que a ausência de deformação do tênis pelo impacto dos pés permite um melhor armazenamento e uma melhor liberação de energia elástica, tanto no tendão de Aquiles quanto no arco longitudinal do pé. E um estudo que eles citam lá na discussão, eles avaliaram a economia de corridas, né, com esse tênis, a 65%, 75% e 85% do VO2 máximo, e eles acharam diferença apenas na intensidade maior. Então, eles levantam que a diferença na economia de corrida pode estar associada ao nível de esforço. Então, talvez em corridas com esforço físico maior para o atleta, a corrida descalço entregaria esse melhor resultado aí, pensando no armazenamento e liberação de energia elástica. Tênis minimalista, as vantagens: reduz consumo de energia através da diminuição da inércia do balanço da perna no momento da corrida, o consumo de oxigênio e a demanda metabólica em cerca de 3 a 4%. Então, aumentar o peso do tênis piora tanto a economia de corrida quanto o desempenho. Eu falei lá no início, né, daquela relação de 100 gramas a mais no tênis, repercutir em aumento de 1% no consumo de oxigênio durante a corrida. E uma hipótese aí que se levanta é que a maior retroalimentação somatosensorial, né, por ter menos material entre o chão e a sola do pé, levaria ao aumento da cadência e a aterrissagem com o antepé, influenciando assim a economia de corrida. Em relação à rigidez de flexão longitudinal do tênis, como eu falei lá no início, ela pode ser influenciada pelos materiais, por exemplo, a presença de uma placa de carbono, de fibra de vidro, de nylon, mas também outros componentes em relação aos materiais ali da entressola, a espessura da entressola, a adição de sulcos que tornam essa região da entressola mais flexível ou não, e materiais mais elásticos, mais flexíveis, como o poliuretano termoplástico. Então, nesse estudo, nessa meta-análise, a gente encontrou que a maior rigidez dessa flexão longitudinal levaria a uma melhor economia de corrida. O amortecimento, parece haver um que é ideal e individual para minimizar os custos metabólicos, então não é quanto mais amortecimento melhor, eles enfatizam bem isso, até porque existe já na literatura uma associação entre amortecimento excessivo e um maior trabalho mecânico negativo do tornozelo. Isso envolveria um maior trabalho excêntrico da musculatura da panturrilha, então poderia se traduzir aí que a pessoa passa mais tempo ali naquela fase de apoio e precisaria impulsionar muito mais, atrapalhando essa questão da absorção e dissipação de energia. E aí eles levantam que um ponto importante para as pesquisas futuras é tentar descobrir se é possível prever um nível ideal de amortecimento com base em características individuais, por exemplo, o IMC da pessoa. Será que, de acordo com o peso da pessoa, existiria um tanto de amortecimento ideal? Parece que o que eles mais falam que tiveram efeito nos estudos foi cerca de 10 milímetros, quando tem 20 milímetros já essa questão do amortecimento excessivo aqui já estaria atrapalhando na economia de corrida. E o conforto, apesar de ser valorizado, né, e associado atualmente à prevenção de lesão e melhor exigência metabólica, e ainda assim temos estudos prévios que sugerem redução do consumo de oxigênio, utilizando tênis, né, mais confortáveis, e na taxa de troca respiratória, também falam que melhora a economia de corrida, aumenta a cadência, apesar de ter isso aí em alguns estudos, quando a gente olha para os achados dessa meta-análise em si, isso não se sustenta. Então, a gente não pode afirmar que o conforto do tênis seja um fator que influencia na economia de corrida. Aqui, eles só enfatizam mais uma vez a questão da heterogeneidade. Então, eles atribuem isso às diferenças na distribuição de forças nos membros inferiores e na questão da amplitude articular entre homens e mulheres, que mesmo utilizando o mesmo tipo de tênis, pode ser que seja diferente. Um outro ponto também é a questão da adaptabilidade dos corredores a tênis minimalistas, nem todos tinham experiência prévia, e isso com certeza pode ser um fator que influencia, e assim como com a corrida descalço, algumas pessoas tinham ou não experiência
com a corrida sem tênis. E correlacionando com lesões, o que eles trazem em relação ao tênis minimalista é que ele leva a um aumento da pressão no tornozelo e está associado na literatura com dor na panturrilha e nos músculos posteriores da coxa, assim como um maior valgo de joelho. Em relação à corrida descalço, o que foi observado até hoje seria uma redução da dorsiflexão do tornozelo no contato inicial, visando diminuir a pressão sobre o calcanhar, já que não tem o amortecimento ali para a gente amortecer esse impacto, mas um ponto positivo seria o aumento da rigidez dos membros inferiores a longo prazo, que pode ser que influencie positivamente na economia de corrida. Mas tanto o tênis minimalista, né, o uso do tênis minimalista, quanto o correr descalço, levam ao aumento na absorção e dissipação de potência no tornozelo e pode estar associada a lesões por uso excessivo, como, por exemplo, tendinopatias, o que é muito comum, a tendinopatia do tendão de Aquiles nos corredores. Então, o impacto, né, de correr com tênis minimalista ou descalço, sem a questão da absorção do impacto ali pelo material do tênis em si, poderia estar associado a esse tipo de lesão, levando a uma sobrecarga na panturrilha, na musculatura ao redor do tornozelo. Perspectivas finais aí que ele levanta. Corrida descalço ou com tênis minimalista parecem ser mais econômicas do que correr com tênis tradicional. A maior rigidez, a flexão longitudinal e o maior amortecimento do tênis, lembrando que tem que ser ali um valor ideal, não é quanto mais melhor. Também melhora a economia de corrida e, a longo prazo, correr descalço ou com tênis minimalista pode levar a maior risco de lesões nos membros inferiores, pensando principalmente em uma sobrecarga da região da panturrilha, do tornozelo, pela questão de aterrissar mais com a parte da frente do pé e ter que lidar com maior impacto nessa região. É isso, muito obrigada. Eu fiquei na dúvida ali no final, o que é o tênis tradicional? Então, ele não define muito bem. Ele fala que é um tênis tradicional, que é o tênis com... Eu entendi que é um tênis com um pouquinho de amortecimento, mas não é assim, um tênis de amortecimento, um super tênis de amortecimento, sabe? E não tem placa. Não tem placa. O tênis tradicional, não. O tênis de placa seria esse tênis com maior rigidez, a flexão longitudinal. É interessante que, no final da história, descalço é melhor, não é? O pé parece que funciona. E o conforto não tem nada a ver. Aí a placa entra quando aumenta a rigidez longitudinal, né? Por quê? Porque o pé não tem essa rigidez longitudinal, né? O que eu tenho visto. O que eu tenho visto por aí é muito isso. A placa em si, ela potencializa aquele efeito catapulta, né, que a gente fala. Então, contribui aí junto com a musculatura para poder ajudar, principalmente na fase de impulsão. Então, até por isso não tem muito a ver, você aterrissa com esse tipo de pisada, você pode ou não pode usar o tênis de placa, porque a ação dele, na verdade, é na impulsão. Logo no início, toca num ponto interessante que às vezes é muito discutido com a pisada, com a aterrissagem na frente do pé ou no calcanhar, né? Depois ele fala alguma coisa sobre isso, não? Porque ele Não, ele fala que a tendência descalço ou com calçado minimalista é aterrissar com a parte mais do antepé, né, médio pé para frente. Inclusive, outro dia eu vi uma discussão sobre isso umas palestras que acontecem num grupo que eu assisto às vezes, e aí eles estavam falando que parece que naturalmente a gente corria com o antepé e a presença dos amortecimentos aí foi mudando ao longo do tempo e levando a gente a aterrissar mais com o calcanhar, porque assim, se é melhor aterrissar com o antepé, por que a maioria das pessoas aterrissa com o calcanhar? Eles estavam levantando essa discussão. É isso. Quem já correu
que eu fiquei pensando, então, se o pé é tão bom, por que que usa sapato, né? Mas aí eu lembrei que eu gostava muito de correr na grama, descalço. Chiquinho também corre. Não sei se você corre. Ali é uma delícia, o pé funciona com uma beleza. Ali na grama descalço é ótimo. Então não sei se tem a ver. Hora que corre no chão duro, artificial, né? E a maioria dos estudos foram feitas, né, na esteira. A esteira dá para correr bem descalço. A corrida descalço é um negócio muito interessante. O pé trabalha mesmo, né? Cara, eu entendo que o tênis minimalista é bom, descalço é bom, amortecimento. Mas no final a gente fica tentando juntar tudo isso, não dá um tênis, né? Não dá um tênis, é. Mas e agora, que eu, o que seria ideal? Uma coisa que eu tive pensando aí também é porque eu também já corri com tênis minimalista, muito antigamente, no tempo do Vitor Hugo. Você só tinha duas possibilidades. Ou o tênis rápido, até o Francisco já chegou a pegar isso, e o tênis com amortecimento. E você guardava rápido para a competição, porque depois da corrida te dava uma dor na panturrilha, e você ficava mancando uns 2 dias. Então, parece que esse tênis hoje, ele consegue conciliar amortecimento e economia, né? Agora, uma coisa que não fala, pensei também, é que tem a ver com a repetição. Às vezes o tênis, você não pode entender o tênis numa corrida curta, em que você analisa ali a economia e todas as coisas são muito longas. Então esse aspecto de preservar tendão, de amortecer, pode não ter efeito na economia a hora que você faz uma corrida de 5 minutos na esteira. Mas numa corrida mais longa, isso muda muito, né? Uhum. Então pode ter alguma coisa a ver também nesse amortecimento aí e já que o Chiquinho está estudando durabilidade, tem a durabilidade dos tendões também, não é Mas eu lembro que eu tinha um tênis, era de vôlei, um fininho assim. O Vitor já deve. O Francisco tinha um finíssimo também, né? Para competição. Mas ele era muito rápido. Rainha System. Ah, Rainha System. já teve? Já tive, professor. Todo mundo já tentou tudo. Então, mas é engraçado. Eu fico vendo assim, eu fico meio inconclusivo. Eu vou te dar uma direção, então. Me direciona aí que eu tô. Tá perdido. Primeiro, eu tenho uma dúvida com a Lívia, porque eu não li o estudo todo, e eu queria saber como é que ele fez a caracterização do tênis minimalista. Se foi só pelo peso ou se tinha mais algumas outras características. Pelo que eu me lembro, foi só pelo peso. E ele estabeleceu alguma linha de corte para chamar de minimalista ou não? Dá uma olhada aqui no artigo original, que eu até deixei ele aberto aqui. A altura da sola. Ele tem uma outra tabela aqui, ó, deixa eu projetar ela. Ó, aqui tem o peso dos tênis, ó. Uhum. Esse SR seria o short running, que é o tal do tênis tradicional, e o MR aqui seria o minimalista, ó. Ele Tá. tem para cada um, 150, 138. Então, cada estudo definiu da sua maneira. Não tem um ali o que é. padrão. Tá.
Mas seria o tênis Assim, mais leve. e assim como o amortecimento aqui foi alto e baixo, muito pouco, Tá, né? entendi. Não existe ainda na área uma padronização sobre o que é minimalista e o que é tradicional, assim, né? Talvez. Pelo que eu Tá. entendi, não. Mas tem porque faz muito sentido correr descalço e com esse tênis minimalista, que é o mais leve, ele ser mais econômico, justamente por conta da medida que está sendo utilizada, né? Que não é de uma eficiência mecânica, é uma eficiência metabólica. Então a gente tem o nosso consumo de oxigênio, que é o mesmo, sempre, independente do tênis que a gente usa, mas a gente divide o consumo pela massa total nossa. Por isso que é mililitros por quilo por minuto. Então, se você tira 100 gramas, você fica com um consumo maior, né? Você melhora o seu consumo. Então, quando você tira o tênis, quando você fica mais leve, você fica mais econômico. Então, faz bastante sentido o tênis mais leve te deixar mais econômico ou correr sem tênis. Exatamente. Lógico, os autores aí discutem, né, as possíveis mecanismos da melhora da economia, mas um é bem claro que é a retirada do peso, que talvez seja o principal, né? E esses tênis novos, né, de placa, de carbono e tudo, uma característica que eles estão melhorando ano após ano e que é comum a todos, eles são muito leves. Então, o tênis que eu uso aqui tem, sei lá, menos de 200 gramas. Então, ele poderia talvez ser enquadrado como um tênis minimalista, se a Verdade. padronização fosse apenas o peso, né? Se fosse só a massa. Então, a gente pega um tênis de treino que talvez pese próximo de 300 gramas e um tênis de competição que pesa próximo de, sei lá, 190, 200 gramas. Então, eu já teria uma vantagem de economia só no peso, que eu já tenho. E ainda por cima ele tem uma rigidez longitudinal maior, muito maior, porque tem uma placa de fibra de carbono dentro. Então o sistema todo ali de pé e tornozelo fica mais rígido, talvez você tenha menos perda de energia ali nesse processo, ele tem esse efeito catapulta, porque a placa não é plana, ela tem uma inclinação assim, então talvez ela rode seu pé ali num efeito biomecânico que eu não conheço muito bem, mas que quem já correu com tênis de placa sente o negócio fazendo assim, né? Jogando realmente para frente. E ele não foi discutido, né? Isso aqui nesse artigo, até porque é uma revisão sistemática e tudo, mas esses compostos novos, as espumas de entressola, eu acredito que elas têm um efeito também positivo, que ela tem uma taxa de compressão alta e uma taxa de descompressão alta também. Então, esse efeito catapulta do tênis de placa tem o efeito da placa, mas tem um efeito também da entressola, que agora as entressolas são muito leves, elas têm a densidade muito baixa, o que torna elas macias, né? Mas elas têm um rebote muito rápido também. Então, você sente o tênis realmente amassando e jogando, amassando e jogando. Uhum. E daí você chega nesse tênis, que de acordo com o estudo você tem um tênis leve, com amortecimento e com rigidez longitudinal. Daí você chega no tênis de placa, que é o que a gente usa. E que hoje em dia, no ambiente de competição, é uma unanimidade, né? E daí, lógico, tem críticas, tem abordagens, falar, não pode treinar com tênis de placa. Eu entendo quem fala isso, porque se ele realmente promove uma vantagem mecânica e uma melhora de economia de energia, então vamos supor, você está correndo na mesma velocidade e você está com consumo menor, uma das possibilidades é essa que eu falei, que você está mais leve, mas uma outra possibilidade é que você está fazendo menos contração muscular, que o oxigênio vai ser consumido na contração muscular. Então, para fazer o mesmo movimento na mesma velocidade, você está gastando menos energia porque você está contraindo o músculo menos. Uhum. Possivelmente os músculos da panturrilha. Quando você treina com esse tênis todo dia, por essa ausência não, né? Mas essa redução de contração, talvez o seu músculo da panturrilha fique um pouco mais fraco do que ao contrário de quando você corre sem tênis, né? Igual foi abordado no estudo. Você está descalço, você está usando mais o músculo.
Mas eu não sou radical, eu acredito que exista momento para fazer as duas coisas, desde que na dose certa. Então eu faço corrida descalço, mas eu não corro 10 km descalço. Corro 2, 3 km, depois já começa a doer minha panturrilha e falar, tá bom, vou colocar o tênis ali. Ou no dia que é o treino mais específico, igual hoje eu usei o tênis de placa. Fui fazer uns tiros na pista, corro mais rápido. Beleza. Então, eu achei bem conclusivo o estudo e bate com a experiência que eu tenho, né, com os tênis realmente de placa, e que eles funcionam melhor mesmo do que os outros tênis, para correr rápido e tudo, quando você está buscando um desempenho. Aí depois que os tênis de placa foram criados também, veio aí a quebra dos recordes, né? Depois do projeto Tem da uma Nike lá com o relação. Kipchoge. Tem uma relação, tem uns estudos, né? Eu nunca trouxe nenhum desses aqui, mas quando a gente pega a progressão dos recordes e tudo ao longo de vários anos, depois da implementação desses tênis, a curva aumentou, né? Acelerou um pouco. Pode ser por causa dos tênis, mas também pode ser que as marcas colocaram mais dinheiro, o crescimento e a popularização do esporte e tudo, talvez tenha uma relação com isso também. Correr mais rápido tem a ver com a economia? O quê? Correr mais rápido? Tem, com certeza. Você falou correr mais rápido, mas tem a ver com a economia? Não. Pode ser, porque, vamos supor, no nosso modelinho de joiner, você tem a mesma capacidade aeróbica de gerar energia, só que você está mais econômico, você vai correr mais rápido. Nem que seja meio quilômetro. Porque na fórmula da Lívia não entrou a distância. Então, a distância não, mas a velocidade já dá. Que, vamos supor, eu tenho uma energia para produzir, eu tenho uma potência aeróbica ali e uma taxa que eu consigo sustentar. Descalço, ela equivale a 18 km por hora. Com tênis de placa, ela equivale a 18,1. Esse ponto 1 durante 42 km eu já corri 5 minutos mais rápido. Só que daí eu não sei. Aí que é uma questão que o professor Jorge colocou bem e que não sei se o Vitor ou eu já apresentei um estudo aqui, que tem um estudo bem interessante, feito lá num grupo do Canadá, mostrou que depois de 90 minutos de corrida, intensidade constante, a rigidez do tendão de Aquiles diminui. Então tem um efeito a longo prazo, né? Que talvez os tênis de placa também tenham uma vantagem sobre outro tipo de tênis, né? Nessa manutenção da economia e tudo. Daí tem que ser mais estudado. Eu queria fazer uns comentários também, porque assim, você falando dos tênis, né, Francisco? Lembrei de dois detalhes. Eu até coloquei no grupo agora, tem um TCC da Escola de Educação Física do Exército, que foi uma orientação de uma professora chamada Adriane Fim. Ela é fisioterapeuta e doutora na parte da biomecânica. Ela é professora da biomecânica lá na ESFX. Eles fizeram um protótipo de um coturno com placa de carbono, que seria como as pesquisas deveriam ser. Você fazer o mesmo tênis, fazer o duplo cego, né? Fazer o mesmo tênis, entregar um com placa de carbono, outro sem placa de carbono, e quem vai correr não sabe se tem placa de carbono ou não. Eu já corri uma vez com tênis de placa de carbono, fazendo um teste, foram 5 quilômetros. Então, assim, e lá, nessa pesquisa, foi um TCC, só que lá o TCC desses caras são quase um mestrado, né, que eles fazem a pesquisa toda. Você vê, eles criaram o coturno para fazer a pesquisa, então, eles usaram o mesmo coturno com diferentes militares, se eu não estiver enganado, né, não foi só uma pessoa, eles fizeram um único protótipo e foi avaliado por diferentes pessoas. Porque vem exatamente nisso, a gente não tem essa informação em relação ao tênis. Pô, será que se eu pegasse um tênis, pegasse o Alphafly, que, né, que tem placa de carbono, tirasse a placa dele e pedisse para as pessoas realizarem os testes lá, qualquer que fossem 5 quilômetros, não necessariamente a maratona, mas será que eles teriam uma performance melhor por achar que estavam com tênis de placa, mesmo sem saber que o tênis não tinha placa? Então, aí eu lembrei de um outro ponto, né, que você estava falando, o recorde melhorou, a curva do recorde aumentou, né? A questão da pesquisa é muito
Mas aí depois o Francisco complementou, né? Pô, mas de repente as marcas colocaram mais dinheiro, a popularização do esporte, mais provas, mais maratonas pelo mundo, com prêmios maiores, como, por exemplo, eu me lembro aqui da Maratona de Dubai. Então, você tem essa questão também, né, financeira. E aí vem aquela, pô, mas foram os tênis ou não? Eu me lembrei de uma pesquisa, não sei se foi o professor Jorge, ou foi lá em Viçosa, em algum lugar que eu passei que a pessoa comentou que existe uma pesquisa que aponta que toda vez que tem um aumento na venda de picolé, aumenta o afogamento na praia. Aí você fala, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é claro que tem, né? Se está muito calor, a pessoa vai comprar mais picolé, tem mais gente na praia, tem mais afogamento. Então a gente sempre tem que lembrar, né, desses detalhes em relação à metodologia, em relação à pesquisa, né? Pô, o tênis, será que o tênis foi que realmente gerou essa diminuição da curva ali dos recordes, ou foi o dinheiro, foi a popularização, foi o desenvolvimento do treinamento, que eu fico na dúvida, porque eu me lembro muito bem da história do professor Jorge, fala assim, não, e aí Francisco também, né, fala assim, pai, você vai me treinar? Assim, vamos no campeonato, vamos ver como é que o pessoal tá, se eu achar que eu posso te treinar, a gente volta. Aí eu cheguei lá, vi o pessoal balançando a perna no aquecimento, eu falei assim, Francisco, isso aí eu sei fazer ainda. E aí, ou seja, o treinamento a gente sabe que não evoluiu tanto assim ao longo desses anos. Pegar aqui o caso do professor, né, Jefferson Viana com o Ronaldo da Costa, para o que a gente faz hoje. Então, o que melhorou para os recordes melhorarem, né? Porque a gente tem que ver o seguinte também, não é somente o recorde da corrida, é lógico que a gente está falando de corrida, mas todos os recordes de esporte estão sendo batidos. Basquete, na natação, no salto com vara, você vê agora o do Plant aí, né, Francisco mesmo, né, o artigo que você apresentou, estou esperando lá a mulher dos 1.500 metros, ela não vai correr de tênis, né, ela vai ter uma sapatilha especial, né, que o Francisco apresentou, falou com a gente e tal. Então, ou seja, tem muitos outros detalhes para a gente analisar um recorde, né? Mas aí depois que eu falei isso tudo, Lívia, eu queria te perguntar o seguinte, duas coisas, eu oriento todos os meus atletas a realizarem a parte final do treino descalço, se eles puderem, de acordo com, né, se eles tiverem uma grama para correr, se tiverem algum local que eles tenham segurança, seja na esteira, né, ou de repente está correndo no asfalto, mas é perto da casa dele, tomando o cuidado de não cortar o pé em algum caco de vidro, né? Mas pelo menos de 500 a 1.000 metros no final, seja caminhando ou correndo, eu peço para eles fazerem essa parte do treinamento. Mas eu queria perguntar duas coisas que eu anotei aqui, né? Dentro de tudo isso que a gente conversou, se você acredita que o tênis realmente não. Se o tênis é capaz de melhorar a performance, é a primeira, e a segunda, o que você me indicaria? Eu correr descalço, eu procurar um tênis minimalista ou um tênis clássico, né, tradicional, como eles colocaram aí? De indicação, o que eu assim entendo por toda essa conclusão é que você pode optar pelo tênis pensando no resultado que você quer ter. Então, por exemplo, igual o Francisco falou, hoje eu usei um tênis de placa. Por que ele vai usar o tênis de placa hoje? Por que ele não vai usar no outro treino? Por que eu correria descalço? Então, por exemplo, eu poderia fazer como você falou, indicar para eu não, né? Não sou treinadora, mas vocês. Fazer um treino curtinho, um aquecimento, um desaquecimento descalço. Nem precisaria ser na grama. Poderia ser no lugar que ele fosse treinar, desde que não tivesse, né, questões que prejudicassem ali corte, machucar, enfim, a sola do pé. Mas eu não acho muito legal essa coisa assim, seu tênis tem que ser esse. Eu não sou muito desse pensamento, não. Eu acho que é tipo um casamento, igual eu. Eu corro com tênis de placa, outro dia eu fui fazer uma prova que tinha muita subida, e eu não gosto de tênis de placa para subir morro. Eu me sinto muito desconfortável. E eu falei assim, vou com tênis normal. O SL2 do Adizero. Fui com ele, chegou na metade da prova, eu simplesmente não tinha mais perna.
E, assim, não era tanto morro, assim. Eu sabia que tinha um morro em específico, que eu conhecia o caminho na minha cidade natal, lá perto de São João do Pomuceno. E aí que eu percebi, falei, caraca, como a placa faz diferença na minha vida. Mas, se eu for parar para pensar, a primeira vez que eu usei o tênis de placa, eu não achei ele uau. Eu coloquei e falei, é isso? Foi ao longo do tempo, eu me adaptando, que eu fui sentindo o efeito. E aí, nessa prova, para mim, ficou muito claro, assim, não faço mais provas sem tênis de placa. Mas eu nunca vou falar para um paciente meu que ele tem que trocar de tênis como primeira intervenção ou que ele só pode usar um tipo de tênis. Por exemplo, o tênis de placa, por ser mais leve, ele tem menos material, então é um tênis mais instável. Eu não vou indicar para uma pessoa que está tratando uma entorse e ficar fazendo todos os treinos com tênis instável. Então, acho que vai muito por esse caminho, pela minha visão de fisioterapeuta. Né? Agora, tinha outra primeira pergunta, qual que era? Se melhora a performance. Eu acredito que sim, se a gente for pensar nessa questão de quebras de recorde, mas eu acho que não só a placa, é o que o Francisco estava falando também, é toda a questão do material. Envolve com certeza o peso, mas essa questão de aumentar a rigidez também, eu já vi em alguns estudos que tem uma questão biomecânica em questão de alavanca também. Que aí a gente passa a não usar tanto a metatarsofalangiana, né, e usa mais, a gente afasta ali a aplicação da força, então potencializa ali a função que a panturrilha já tem. Então, eu acredito que sim. Eu lembrei Se meu achismo está certo ou está errado, eu não sei, mas eu acredito. Hoje, quem conhece essa questão de velocidade e conforto, amortecimento, nas provas de velocidade no atletismo, esquece economia, porque as provas são muito curtas, velocidade 100%. As sapatilhas são absolutamente rígidas, mais dura, e já um pouquinho assim inclinada. Então, essa rigidez longitudinal tem muito a ver com a velocidade, né? E deve ser por isso que o tênis de placa conseguiu ser rígido, ele como um todo, vai ter amortecimento, né? Então parece que o trabalho conjunto da placa com aquele material macio é o que funciona. Em prova de velocidade, a sapatilha quase que é medida pela rigidez dela. A de ciclismo também, você lembra? Que a sapatilha de ciclismo, você apoia o pé assim no eixo do pedal. Então não pode ter perda assim, ó. Aí as sapatilhas são também de fibra de carbono. As melhores são muito leves e mais rígidas, para não dissipar nada, né? Então acho que a placa cumpre. Por isso que o artigo foi muito dividido entre rigidez longitudinal e outras coisas. Parece que essa rigidez tem a ver. Eu não sei também. Esse é para não influenciar a movimentação. Não, mas o pé não mexe, né? Que aí o pé não combina nada com o calçado, né? O calçado é super rígido, mas esse negócio é interessante. O que a Lívia estava falando, talvez também, que tem tênis, porque nem sempre é só economia, né? Eu posso usar um tênis para treinar, outro para competir. No caso das corridas de pista que são mais curtas, parece que tem uma outra ideia por trás, né? Nas provas mais curtas, as sapatilhas são muito rígidas, né? E com pouco amortecimento. Acho que isso tem a ver com... Porque a WA, a regra dela para a espessura dos tênis é diferente para a pista e para a rua. Ninguém entende por quê, ou sim, alguém entende, né? A gente não entende por que na pista a espessura do tênis tem que ser menor, mas pode ter placa, né? Porque acho que... Então, sobre as sapatilhas de velocidade,
existe também uma revolução mais nova. O seu atleta, Felipe Sirimarco, já teve 2 dessas sapatilhas mais novas, que são muito rígidas, de fato, mas que têm amortecimento, principalmente na parte da frente do pé. Tem um negocinho lá, um Não intersola. tinha. Se pegar 10 anos atrás, não existia, e hoje em dia, sim, todo mundo usa e acha muito bom, inclusive ele. É a bolha, né? Tem bolha, a dele agora da Adidas tem uma entressolinha ali na frente, então parece que eles estão desenvolvendo outras coisas. Agora, sobre a regra da WA, eu não acredito, não. Só acredito no dia que sair uma nota, um estudo oficial, um troço. De resto, eu acho que existe só um lobby forte aí de alguma marca, de alguma coisa. Mas então, sempre vai ter uma combinação rigidez e amortecimento. Mas a placa, ela vai além da rigidez, ela acumula energia, né? E devolve, né? Exatamente esse é o efeito da rigidez. É igual. O que eles levantam lá. Você já deu treino de. Tênis. O tênis deforma, para ele te devolver isso é muito mais difícil que se for rígido. Então... Você já deu treino de salto em altura? Como é que o cara sai para cima? Ele tem que bater o pé duro no chão. A perna dura. É a perna toda. Então. Ele vai girar em cima do. Mesma coisa com o tênis. O dardo também é assim. O dardo é assim, é uma perna rígida toda. E é engraçado que o contrário, eu já tive experiência de correr com um tênis muito fofão, muito amortecimento, aquele Nimbus da ASICS, aquele tênis é horrível. Eu não sei como é que as pessoas gostam daquele tênis. Você sente você tá assim, ó, você não tem retorno nenhum. Se fizer uma prova com aquele tênis ali, eu sei lá, eu nem competiria. Se eu tivesse só ele, eu já nem ia para largada, não. Porque eu é uma experiência pessoal também. Tenho amigas que adoram, que já fizeram, inclusive, prova com ele. Mas é uma experiência totalmente diferente da placa. A placa você coloca no pé, você sente ela te jogando. Agora esse é o contrário. Você sente seu tempo de contato aumentando ali, pisada por pisada. Quando você está fadigado, então... E o tempo de contato aumenta. Você fica esperando ele responder, leva um segundo. E é onde acontece mais lesão, né? Quando você está ali fazendo o apoio, a resposta à carga. Mais tempo para deformar a gravidade agir sobre você. Em termos de lesão, também eu acredito que seja algo que possa ser estudado. Não sei se já existe aí associação de tênis com isso, com o aumento desse momento aí dessa fase. Minha primeira maratona foi com o Nimbus. Maratona do Rio 2015. Foi com o Nimbus. Impressionante como que ele pesa muito mais quando chega no final, né? Ele já é pesado no começo, super confortável. Nunca mais usei também, deixei de lado. E, nossa, no final tá pesando 1 quilo o tênis. O que é interessante, foi levantado aí o tempo de contato. Eu estudei isso tem poucas semanas, que eu vi um cara na internet xingando tênis de placa, falando que isso não existe, que é só um artifício de marketing, que esse tênis não serve para nada, e que ninguém corre mais por ficar de tênis e tudo. Eu falei, não, eu vou estudar. Eu peguei o artigo original. Fui eu, Francisco? Foi não. Mas eu peguei o artigo original da Nike. Não da Nike, mas do tênis da Nike. Do primeiro tênis de placa. E vi, o estudo é bem completo e tudo. Lógico que ele é financiado pela Nike, tudo, mas o pesquisador é um pesquisador muito famoso. Então a Nike foi atrás dele, financiou o estudo, mas se a gente pensar e acreditar nas pessoas, ele não colocaria a carreira dele em jogo por um artigo, né? E os outros estudos que vieram depois, eles confirmam o resultado do artigo. Então, a gente acredita que é verdade. Mas, lógico que tem essa melhora de economia, que no estudo foi em torno de 4%, por isso que o nome do tênis original lá era o tal do Vaporfly, 4%. E depois eu dei uma olhada nas variáveis biomecânicas, que daí o cara estudou mais a fundo. Quando
E lógico, esses testes de economia de corrida, eles são feitos em velocidade constante na esteira. Então vai colocar o cara lá, ó, você vai correr a 15 km por hora durante 8 minutos. Primeiro você vai correr com tênis, depois você vai correr com outro tênis. Beleza. Quando o cara colocava o tênis de placa, comparado ao tal do tênis sem placa, ou tênis minimalista, para correr na mesma velocidade, o tempo de contato era maior com o tênis de placa. Oh, como assim? Falei, é assim. Parece que para correr na mesma velocidade, você corre talvez com passadas um pouco maiores e com o tempo de contato maior no solo, quando você está com tênis de placa. E você corre com a cadência talvez um pouco maior quando você está sem placa e com tempo de contato menor. Então, isso é interessante a gente saber na mesma velocidade. Agora, se talvez você for parear o mesmo tempo de contato, a mesma cadência com os dois tênis, você vai correr mais rápido com tênis de placa. Então, essa relação de economia e desempenho, às vezes a gente tem que olhar com uma perspectiva diferente. Porque a economia não é um desfecho de desempenho. Desempenho é velocidade de corrida. Só que como você está mais econômico, você consegue correr mais rápido com o mesmo gasto. Essa que é a realidade. Só que o estudo não consegue medir isso. Porque você vai parear, né? A velocidade vai medir o gasto. Só que no mundo real, quando você está na rua, você vai parear o seu gasto, porque o gasto você não consegue gastar mais. E o que vai mudar é a velocidade. Então isso é interessante a gente pensar também. Aqui tem uma... Chiquinho está falando no gasto, mas vocês viram que a economia de corrida ela é medida em velocidade submáxima e constante. Então, normalmente, ela é medida abaixo do limiar anaeróbio, para você garantir que o suprimento de energia é todo de oxigênio, para você poder usar o oxigênio como um medidor de energia, né? Então, todos os estudos de economia são em velocidades mais baixas, para poder você ter certeza que aquela demanda energética ali ela é refletida no consumo de oxigênio. Talvez para correr em velocidades mais altas, a gente não consegue estudar ainda. Consigo estudar é que a velocidade é mais... Com um tênis melhor, eu consigo ser mais rápido, né? Mas é bacana isso. Ainda vamos estudar muita coisa ainda. Mas o desempenho melhorou mesmo, né? Porque os minimalistas, tudo tem campanha comercial por trás, né? Mas como quem corre com tênis de placa, e todos correndo, vê que ele é melhor mesmo. Mas a Nike, eu usei muito tênis minimalista, uns tênis deliciosos, macinhos, assim, e que porque tem uma tribo no México, Tarahumara, que corre descalço, de chinelo, vocês já viram? Aí a Nike sempre tem uma sacada dessa comercial. Então, na época, eram os corredores, uns índios lá das montanhas do México, que corria descalço ou então de sandália. Acho que ainda vai evoluir, como a gente viu que o tênis deve combinar vários atributos, né? E essas combinações, isso ainda vai evoluir muito. Daqui a uns anos a gente vai achar esses tênis nossos muito ruins. Assim, vai rir ainda que eu corria com isso lá nos anos 2020 e pouco. Eu já posso rir que eu já corri com cada tênis horroroso. O Vitor também já tem história, né? Você chegou a correr com o XR3 da Adidas? Eu não, eu corri com o Wave Creation, o Mizuno Creation, que o calcanhar dele era tudo de não era placa de carbono, era de plástico, sabe? O calcanhar dele. Eu corri com um dos primeiros que chegou no Brasil específico para corrida, que tinha uma borrachinha na sola, um Adidas.
Ô, gente, tá bom. Eu não aguento falar mais. Mas, Olivia, muito bacana. Boa Que discussão. bom. Muito bom, gente. Obrigada, viu?